Olá, meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a maldição hereditária. A gente sabe que é um tema polêmico e que existem sim linhas que defendem e linhas que são contrárias a esse ensinamento ou essa teologia. Antes de tudo, eu gostaria de contextualizar. A teologia da maldição hereditária, ou ensinamento sobre a maldição hereditária, ele pertence à teologia da dominação, que foi forjada nos Estados Unidos no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Ela se proliferou aqui no Brasil, principalmente nos meios neopentecostais. E aqui, é claro, a gente não vai citar nome de igrejas, denominações que defendem essa linha de pensamento. Isso até porque é muito fácil da gente descobrir quais são e quais não são a favor dessa linha de pensamento. Então vamos lá. A teologia da dominação, ela defende que os espíritos malignos, Satanás com seus demônios, dominam sobre determinados territórios e determinadas famílias ou determinados indivíduos por conta de pecados ou maldições hereditárias. E aqui vale ressaltar que a gente não vai se ater no assunto das conquistas territoriais, das maldições territoriais, coisas do tipo. Não. A gente vai tratar aqui sobre a maldição hereditária. E o que é que diz a teologia, o ensinamento da maldição hereditária? É que o ser humano, ele pode muitas vezes ter a sua vida afetada por conta de pecados ou pactos malignos feitos por um pai, por um avô, por um tataravô, por um ancestral ali que pertence à sua linhagem, à sua família, né? Ou então até mesmo por palavras que uma pessoa que possui autoridade sobre ele proferiu contra ele. Por isso essa pessoa ela vive debaixo de uma maldição, né? Às vezes não consegue permanecer em um casamento, ou não consegue enriquecer financeiramente, ou não consegue aprender algo novo, vive dando errado em uma determinada área de sua vida. Enfim, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, quem sabe, né, todas as vezes, os defensores desse ensino, dessa teologia, vão dizer que isso é fruto de uma maldição hereditária. Jorge Linhares, que é um pastor, né, a gente tem muito apreço pelo pastor Jorge Linhares, ele, em seu livro Bênção e Maldição, que foi um dos principais livros que conseguiram fazer com que o tema da maldição hereditária ganhasse força em território nacional, ele diz o seguinte a respeito da maldição. Olha só, a maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. E nessa mesma linha, ele traz ali um testemunho de um rapaz que havia se tornado homossexual porque o seu pai havia proferido uma palavra de maldição contra ele, o chamando de mulherzinha. E aí a gente já percebe que a teologia da maldição hereditária ela anda muito de mãos dadas com a teologia da confissão positiva, né? É isso que acontece. Então, recapitulando, o que é maldição hereditária? É quando um antepassado teu cometeu algum pecado, proferiu alguma palavra de maldição contra a tua vida, ou então fez algum pacto, e aquilo, um pacto maligno, diabólico, e aquilo acarretou maldição sobre a família, sobre os seus descendentes, né? Então hoje a pessoa ela vive debaixo de consequências ruins desses atos cometidos que eu acabei de citar. Então, por exemplo, você não consegue se manter num casamento porque o teu avô ele deixou o demônio do divórcio entrar na vida da família, na vida dele, e por conta dele, que tinha autoridade, era o patriarca da família, os filhos dele também não conseguiram se manter em casamento, e também os netos não vão conseguir, os bisnetos tampouco. É mais ou menos nessa linha que vai
teoria da maldição hereditária. Agora, qual é o problema desse ensinamento? É que ela tira do ser humano a responsabilidade pelos seus próprios pecados. Nós sabemos, de acordo com Tiago 1,14, que cada um é tentado dentro daquilo que a sua própria carne cobiça, dentro daquilo que o seu próprio ser deseja. E que ninguém é responsável pelo pecado de ninguém. Quando nós lemos em Ezequiel capítulo 18, dos versículos 1 ao 18, o profeta Ezequiel ali recebe uma mensagem da parte de Deus, de que o filho não seria responsabilizado pelo pecado do pai, não morreria pelo pecado do pai, e nem o pai pelo pecado do filho. Mas aí no versículo 4, e mais à frente, Deus ainda repete a mesma frase, diz o seguinte, que a alma que pecar, essa morrerá. Mostrando assim que cada um é responsável pelos seus próprios atos e que o teu filho, ou o teu neto, ou o teu bisneto não tem nada a ver com os teus pecados. Agora, nós sabemos que, sim, um pai pode influenciar e vai influenciar muito a vida do seu filho, uma mãe também, a vida de seus filhos. Então, é claro que a Bíblia diz, por exemplo, que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, mas que eles devem instruí-los no caminho do Senhor. Porque nós sabemos que sim, para uma criança, a maior figura de exemplo são os pais. Então, é claro que uma pessoa que é criada em um lar conturbado, cheio de problemas, ela pode, e muitas vezes ela vem sim a ter esses comportamentos, mas ela não é obrigada a permanecer nesses comportamentos. Por isso que muitas vezes até um ensino básico de causa e efeito ajuda com que essa criança saia desse comportamento ruim. A verdade é que a palavra de Deus ensina que quem está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Por isso, Paulo escreveu lá em Romanos 8, no versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você pode ter nascido num lar onde o que reinou neste lar foi o adultério, foram os vícios, foram práticas malignas, idólatras, num povo, ter crescido num povo, no meio de um povo idólatra. Isso tudo pode ter acontecido na tua vida. E coisas mais terríveis ainda que não cabe, por conta do espaço aqui, ficar citando. Mas você não é obrigado a viver dentro dessas práticas. Se Cristo entrar em tua vida, se o Espírito Santo te tornar uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Tudo isso que foi praticado por teus pais, por teus irmãos, por teus avós, seja lá quem for, não tem domínio sobre a tua vida. Você não vai pagar pelo pecado de ninguém. Olha o que o texto de Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8 diz, que aquilo que a pessoa plantar, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não importa o que fizeram os teus antepassados, não importa o que fizeram os teus avós, tataravós, etc. Não, o que importa é se você está em Cristo ou não. E se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para a tua vida. Se você planta, semeia para o Espírito, do Espírito você colherá vida eterna. Um abraço e muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.